Olá, eu sou o Gil Rocha. Quer dizer, eu passei a ser o Gil Rocha, eu sou o Gilberto Rocha Manuel. Que virei o Gil Rocha já trabalhando em rádio. Aliás, aí já começa a primeira curiosidade. Gilberto é um nome não muito comum, mas a primeira equipe que eu trabalhei, aliás, a primeira não, a segunda, na verdade. A segunda equipe que eu trabalhei tinha 3 Gilberto. Aí eu era o mais novo, acabei virando o Gil. Eu sou filho de pequenos comerciantes de Siqueira Campos, no Paraná. Os meus pais se separaram, a minha mãe se casou novamente e se mudou para Nova Esperança, depois para Londrina, onde eu passei a maior parte da infância, juventude, e comecei a trabalhar. Mantenho até hoje relação muito direta com Siqueira Campos, ali no Norte Pioneiro, onde estão meus 4 irmãos por parte de pai. O meu irmão por parte de pai e mãe mora aqui em Curitiba. Passei minha infância no norte do Paraná e me orgulho muito de ser paranaense e defender sempre as causas, principalmente do esporte paranaense. Eu sempre estudei em escola pública, tanto em Nova Esperança quanto em Londrina, e me formei na Universidade Estadual de Londrina, UEL, em 1981. Eu comecei no segundo semestre de 77, eu perdi um semestre porque já trabalhava acompanhando aquela campanha do Londrina de 1977-78, quando Londrina foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Eu participei daquela cobertura através do rádio e já trabalhava na época. O rádio eu trabalho desde 76. Trabalho que eu digo, eu boto no presente porque eu acho que essa é uma coisa contínua. Atualmente eu não tenho nenhuma ligação com qualquer emissora de rádio, mas é uma coisa que você não deixa de ser, né? Então, desde 76 é o meu ofício. Então, eu completei agora, inclusive na cobertura do último campeonato paranaense, meu 40º campeonato. São 40 campeonatos paranaenses que eu cobri, nunca deixei de cobrir um sequer, pelo menos alguma parte, mesmo quando eu estava envolvido com outros projetos na televisão. Eu comecei, o meu primeiro emprego, vamos dizer assim, foi de rádio escuta da Rádio Paiquerê de Londrina. A rádio escuta, para quem não sabe, hoje em dia com a internet quase não existe isso, mas o plantão, ele tinha uma equipe, o plantão que dá os resultados dos outros jogos durante a transmissão, ele tinha uma equipe de 3, cada plantão tinha, dependendo da estrutura da rádio, tinha 2, 3, geralmente garotos, que ficavam ouvindo outras emissoras de rádio para ir anotando os resultados. Esse foi meu primeiro trabalho em rádio. Depois eu passei para a Rádio Clube de Londrina, já como repórter. Fui para a Rádio Londrina, todas as emissoras de Londrina, como repórter. E quando eu me formei em jornalismo, foi um momento muito importante para mim, um momento muito decisivo, esse final de 81, começo de 82. Por quê? Porque por coincidência eu estava e ainda ia receber o diploma e recebi o convite para ir trabalhar na TV Coroados de Londrina, que passou a ser a minha primeira experiência como homem de televisão, que veio a ser a qual eu me dediquei a carreira até agora. E também nesse mesmo período, poucos meses depois, eu já recebi convite para me tornar comentarista de rádio. Foi minha primeira experiência como comentarista. Eu passei um tempo e a função que eu estou exercendo agora no Sport TV, passei um tempo sem exercer essa profissão, mas lá atrás eu já exerci por vários anos também na Rádio Paiquerê de Londrina, que é a grande emissora do interior do estado, a qual eu tenho muito orgulho de ter pertencido e tenho muitas ligações com o pessoal até hoje. E daí em televisão, eu comecei na TV Coroados de Londrina, que é afiliada da RPC, e trabalhei praticamente toda a minha vida na RPC até 2014. Eu agora estou aposentado e sou comentarista do Sport TV também, um canal a cabo da Rede Globo, enfim, continuo praticamente na mesma casa, só que agora trabalhando apenas como comentarista, trabalhando apenas nos jogos, não faço mais parte do dia a dia. Minha trajetória em rádio foi daí, a partir daí, ser mais ou menos um correspondente, vamos dizer assim, da Paiquerê, e também fazendo coberturas de Copas do Mundo para eles, mas isso é um assunto que eu falo já já. Agora, em televisão, para dar uma resumida no que eu fiz e faço, atualmente eu sou então comentarista do Sport TV, fui gerente de esportes da RPC durante 14 anos, de 2000 a 2014, em 2000, quando a RPC transmitiu para valer seu primeiro campeonato paranaense, eu
fui fazer parte do projeto, já era da casa, já era antigo na casa, mas foi meio que uma volta ao esporte, porque em 95 eu tinha ido ser chefe de reportagem da Geral, e eu tinha deixado a reportagem do dia a dia para ser chefe de reportagem da Geral de 95 a 2000, eu fui chefe de reportagem da Geral, depois voltei para o esporte para ser gerente. E desde 81, sempre repórter esportivo. Mas mesmo exercendo esses cargos de chefia, eu nunca deixei a reportagem para valer. Eu deixei de fazer o dia a dia, mas em eventos especiais eu sempre continuava fazendo, seja como repórter ou mais tarde como comentarista da RPC e agora do Sport TV. E disso eu tenho um grande orgulho. Eu participei de momentos importantíssimos do futebol paranaense, como repórter e como comentarista, transmitindo em rede nacional esses grandes momentos. Eu sou o único, tenho prazer de falar isso, sem falsa modéstia, eu sou o único jornalista paranaense que participou de transmissões ao vivo em rede nacional de dos dois, vamos dizer assim, principais momentos do futebol paranaense, que foram o título do Coritiba em 1985 e o título do Atlético Paranaense em 2001. Eu participei das quatro no caso, né, porque eram partidas que iam lá e cá, das transmissões, das 3 partidas, porque a do Coritiba foi uma final só, mas participei também da semifinal, da transmissão da semifinal, ou seja, eu participei desses momentos ao vivo em transmissões em rede nacional. Esse é um orgulho que ninguém vai tirar de mim e que eu vou levar para sempre comigo. Participei também como comentarista de decisão da Copa do Brasil, enfim, de outros grandes momentos. Se eu tivesse que resumir profissionalmente um cartão de visitas da minha carreira profissional, em poucas frases, seria o seguinte: eu participei da cobertura de 7 Copas do Mundo, no México 86, Itália 90, Estados Unidos 94, França 98, Japão eu não fui, Alemanha 2006, África 2010 e agora Brasil 2014. Portanto, 7 Copas do Mundo que eu tive a honra de participar, ou no rádio ou na televisão, participando da cobertura, credenciado, enfim, uma honra realmente ter participado e estar assim com saúde para ter participado de tudo isso, e esse que é, sem dúvida, o grande momento do jornalismo esportivo, né? E na televisão, a frase ou o feito, que vamos dizer assim, nessa longa carreira que eu tenho, que resumiria um orgulho de ter feito, trazer lá na década de 80, 90, nas décadas de 80, 90, trazer para a cobertura do futebol uma linguagem que até então não era mostrada e que se prolongou durante muito tempo e, aliás, em muitos momentos ela existe até hoje, que é mostrar, naquela crônica de terça-feira que os mais antigos que assistiam o Globo Esporte se lembram bem, eu e meu companheiro Paulo Rosa, editor, a gente lançou, e depois imediatamente o Esporte Espetacular, já na época passou a aproveitar também material até já editado nosso, a gente passou a mostrar o futebol muito além do gol, da bola na trave, da grande defesa ou do lance polêmico, que é a principal matéria-prima, vamos dizer assim. A gente passou a mostrar o torcedor, a gente passou a mostrar o erro, a gente passou a mostrar o lance engraçado, e isso se tornou, hoje em dia, um jeito de fazer a matéria que é praticamente uma regra em televisão. Quase todas as reportagens que você vê hoje em televisão sobre o futebol, elas não se limitam apenas ao gol, ao lance polêmico ou à bola na trave. Sempre a matéria legal mesmo de televisão, ela se preocupa também em mostrar o torcedor, em mostrar um grito, em mostrar, enfim, esse lado mais curioso, mais engraçado, mais diferente, vamos dizer assim, do futebol. E esse então é um orgulho que eu tenho e que, enfim, se fosse para resumir o meu currículo, eu colocaria que foi o cara que, ao lado do Paulo Rosa, editor, criou essa linguagem através da coluna de terça-feira, e o cara que teve a chance e saúde de fazer 7 Copas do Mundo. Mas eu estou aí ainda na luta, estou trabalhando no Sport TV, estou trabalhando no dia a dia. Olha só, eu tenho um filho, o Lucas, filho do primeiro casamento com a Dag, que é jornalista. E sou casado com a Ana Zimmermann,
que é jornalista, ou seja, o jornalismo realmente faz parte muito da minha vida. Eu tenho 3 filhos, o Lucas que eu já falei, já adulto, já trabalha, é repórter atualmente do SBT e que já participou também muito bem de transmissões do Sport TV, está seguindo o caminho dele, já se separando do pai, e isso é muito legal. E tenho mais 2 filhos, o João e o Pedro, com a Ana, ou seja, eu tenho 3 santos, né? O Lucas, que já vai fazer 30 daqui a pouco, tem 28, o João, que tem 13 anos, e o Pedro, que tem 8 anos. Estou falando isso em outubro de 2016. E eu fiz 57 anos, recentemente fiz dia 14 de outubro de 2016, fiz 57 anos, sou de 59, repito, nascido em Siqueira Campos. E, enfim, tenho uma vida tranquila, não pratico tanto esporte como gostaria, né? Falo mais de esporte do que falaria, mas graças a Deus procuro manter a minha saúde, espero estar trabalhando aí durante muito tempo, gosto muito do que faço, a minha vida foi a minha única atividade profissional foi essa, seja no rádio, na televisão, tive uma pequena experiência em jornal também, lá logo que estava me formando, como repórter da sucursal do antigo, do extinto Estado do Paraná, que era um grande jornal do Estado. Eu trabalhei durante um ano como repórter do jornal, enfim. Minha vida toda foi ligada ao jornalismo, nunca tive outra fonte de renda que não fosse ligada diretamente ao jornalismo e continuo até agora, já num ritmo mais tranquilo, né, participando apenas dos jogos. O único incômodo que eu tenho atualmente, principalmente em épocas de Atletiba, como foi recentemente, como foi poucos dias antes desse depoimento, que ao mesmo tempo é uma grande mágoa que eu carrego, mas ao mesmo tempo um grande orgulho, que constantemente eu sou chamado de coxa branca por torcedores do Atlético e chamado de atleticano por torcedores do Curitiba. Isso é uma mágoa porque muitas vezes isso vem de xingamento e não deveria. Não é porque a pessoa torce para o Atlético que ela deveria ser xingada por um coxa branca ou porque ela torce para o coxa que deveria ser xingada por um atleticano. E as pessoas se julgam no direito de me xingar em rede social porque, entre aspas, o Gil é atleticano, porque, entre aspas, o Gil é coxa branca. Então essa é uma grande mágoa que eu tenho, até porque eu não sou realmente nenhum dos dois. Mas, por outro lado, é uma grande alegria e um grande orgulho, porque significa que se o torcedor fanático, que se o torcedor doentio, que consegue só ver isso, ele acha que eu sou do outro time, então significa que eu estou fazendo um trabalho correto, neutro, como eu acho que tem que ser. Nesse aspecto, eu sou um jornalista bem à moda antiga, que acho que tem que ser assim mesmo, independentemente da luta por audiência, independentemente de você tentar agradar a torcida, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que, acima de tudo, você tem que comentar um jogo para as duas torcidas. Principalmente agora, na minha atividade no Sport TV, que você pode fazer um jogo, por exemplo, Londrina e Luverdense. Londrina é o meu time de infância. Luverdense é um time pequeno, vamos dizer assim, que não tem grande força de torcida. Mas eu acho que eu tenho obrigação de, se eu achar que foi pênalti para um ou pênalti para outro, de dizer o que eu acho. Pode ser até que eu erre, mas nunca vai ser por causa deste tamanho de um time ou por causa do tamanho do outro. Então eu acho que sempre, isso eu aprendi muito cedo, principalmente numa rede que eu não tenho mais a força da TV aberta atualmente, mas o Sport TV, o Premier, é um canal muito forte em termos de Brasil para quem gosta de futebol. Então eu sei que estou lá transmitindo, isso é só um exemplo, né? Poderia ser qualquer jogo. Eu estou lá transmitindo um jogo Londrina e Luverdense e vou ter que dizer para o torcedor do Luverdense, esteja ele em número de 1, 2, 10 ou milhões. Isso pouco importa. Eu procuro sempre fazer uma transmissão a mais neutra possível e possivelmente por isso eu pague esse preço de ser taxado deste ou daquele de torcedor deste ou daquele time, e quase sempre por quem torce pelo inimigo, vamos dizer assim, pelo adversário. Sempre assim. Atleticano achando que eu sou coxa branca achando que eu sou atleticano, e os paranistas dizendo que eu devo ser ou coxa ou atleticano e nunca paranista, né? Mas eu sempre brinco que os meus 2 melhores amigos são atleticanos, um dos filhos é coxa, 2 outros são paranistas, a atual esposa é paranista, então estou bem no meio, assim, tá tudo certo, e eu realmente não tenho
por que torcer a favor de um deles, até porque não vou torcer contra, né? Eu defendo mesmo o futebol paranaense e, claro, defendo, torço, mas não levo isso para o microfone. Se eu tiver que falar que se eu achar que foi pênalti contra um time paranaense a favor de um paulista, de um carioca ou de um gaúcho, eu vou dizer, porque esse é o meu jeito de trabalhar. Mas se eu achar que não foi, eu vou dizer do mesmo jeito. E reconheço que muitas vezes a função de comentarista ela tem essa dificuldade, principalmente num assunto que todo mundo entende, né? Eu estou lá na cabine com o microfone do Sport TV em rede nacional, falando o que qualquer torcedor que está vendo acha que teria capacidade de falar e acha que teria capacidade de analisar. E é por isso que às vezes eu tenho aulas de como ser comentarista através da rede social, isso magoa um pouco. Mas, repito, isso também é talvez um motivo de maior orgulho de eu estar ainda nessa estrada depois de tantos anos. Acho que é isso. Fiquei muito orgulhoso, eu sempre digo isso, às vezes quando eu abro palestras, no moleque pé descalço lá de Siqueira Campos, de ter tido todo esse sucesso e de estar podendo no meio, eu participei aí agora há pouco, olhando o trabalho que vocês fazem, esse trabalho de memória, esse reconhecimento a quem faz alguma coisa relevante, e eu, sinceramente, fico orgulhoso, fico muito honrado de fazer parte de um time de tanta gente competente, as quais eu admiro muito. Muito obrigado.